Olá, minha gente. Estamos aqui para continuarmos a nossa conversa a respeito do e-social. Nós já conversamos um pouco sobre os prazos e o que é o e-social. E hoje vamos procurar aqui juntos conversarmos para respondermos as perguntas de como o e-social funciona e o que é informado. Bom, primeiramente, como as informações são enviadas, para entendermos como funciona. Não haverá um PVA, como em outros módulos do SPED, aquele programa validador, assinador, não será disponibilizado para o e-social. Os declarantes, as empresas, enfim, que forem apresentar o e-social, terão que providenciar, digamos, o arquivo XML para entrega. Esse arquivo XML deverá, obviamente, ser gerado através de um software, de um aplicativo que faça o controle e o processamento da folha de pagamento, contenha os dados que são requeridos pelo e-social, então gerado no formato previsto no layout do e-social. Então essa é a primeira providência da empresa. Esse arquivo XML deverá então ser submetido a uma assinatura digital, o certificado digital da empresa ou do seu procurador. Depois deve ser feita a transmissão através da internet. O serviço de recepção, web service do e-social recepcionará esse arquivo. A transmissão também deverá ser providenciada pelo declarante. E por fim, o e-social responderá com um protocolo de recepção, que será emitido em resposta ao arquivo que foi entregue. Posteriormente, o e-social também enviará o recibo de entrega, ou eventualmente uma mensagem de erro, caso esse arquivo seja rejeitado. Isso após a validação dos dados que foram entregues. Então esse é o procedimento padrão, digamos, para a entrega, para a transmissão do e-social. As empresas, via de regra, utilizarão este procedimento. Porém, há um módulo simplificado que será disponibilizado também pelo fisco para que as empresas de menor porte, microempresas, pequenas empresas, possam declarar diretamente as informações no portal do e-social. Essa seria uma alternativa, mas que não será disponibilizada para todas as empresas. É voltada justamente para as empresas de pequeno porte e microempresas, a fim de que elas consigam cumprir essa obrigação de uma forma facilitada, sem necessitarem de elaborar o arquivo XML, que é o modo convencional. Pois bem, a partir daí nós temos que entender agora o que é informado, quais são os dados, qual a estrutura das informações que são colocadas então no e-social, o que o e-social requer seja apresentado então pelos declarantes. É informado, ou melhor, o e-social é composto por 3 grandes agrupamentos de dados, de arquivos de dados. Esses agrupamentos grandes são chamados de eventos. Eles são eventos iniciais ou de tabelas, eventos não periódicos e eventos periódicos. O total de eventos é 44. Então é um volume expressivo, aí nós temos grandes agrupamentos. As informações são esmiuçadas e são milhares, na verdade, de campos que compõem aí a estrutura de dados do e-social. Então o que é informado são os dados que a empresa detém relativos às relações que ela tem com trabalhadores, tanto com vínculo empregatício como trabalhadores sem vínculo empregatício, que são pessoas físicas. Bom, existe uma estrutura das informações que nós já mencionamos do e-social e existe uma sequência para a transmissão dessas informações. Quer dizer, os eventos do e-social têm um sequenciamento, não podem ser enviados de forma aleatória. E o objetivo é justamente que esses dados tenham uma amarração, uma vinculação. Então, inicialmente são entregues ou transmitidos as informações do empregador, que são os eventos iniciais, posteriormente os eventos de tabelas, na sequência o cadastro inicial de vínculos, e então posteriormente os eventos não periódicos e os eventos periódicos ao final. Então essa sequência é necessária para que os dados sejam, digamos, vinculados, né, da forma como foi arquitetado, foi planejado aí o funcionamento do e-social. Essa sequência é necessária de ser obedecida, caso contrário, não vai haver sucesso, digamos, na transmissão, no envio aí dos dados do e-social.
O que é o RET? Esse procedimento justamente de entrega, de transmissão dos eventos, dos dados, abastece um arquivo, um banco de dados cadastrais do ambiente do e-social que nós chamamos de RET, foi denominado RET, que é Registro de Eventos Trabalhistas. E nesses dados, inclusive, estão as ocorrências históricas de todos os vínculos com pessoas físicas que o declarante, a empresa declarante, possui. E, como nós já mencionamos, ele deve então ser abastecido preliminarmente, ou seja, antes da movimentação, sendo ali inseridos então os eventos iniciais de tabelas e não periódicos, para que então o e-social possa posteriormente ter elementos para conferir ou para validar as movimentações. O que são as tabelas de apoio? São 26 tabelas de apoio que são pré-definidas, fazem parte já das orientações para a utilização do e-social, ou para atendimento do e-social, que contém ali os códigos definidos pelo governo, que devem ser usados obrigatoriamente no preenchimento do e-social. Inclusive, algumas dessas tabelas, esses códigos já são conhecidos, já são usados em outras obrigações previdenciárias e trabalhistas atualmente. E alguns deles foram adaptados, melhorados em função do e-social. Nós podemos exemplificar algumas dessas tabelas de apoio, como sendo a situação geradora de acidente de trabalho, os motivos de afastamento, os motivos de desligamento e a natureza jurídica das empresas. Então, conforme os dados que são entregues, existem tabelas que são vinculadas a esses dados para facilitar aí a identificação dos códigos que devem ser inseridos então no e-social. Vamos falar um pouco agora, mais detalhadamente, desses eventos que compõem o e-social, dos grandes grupos de eventos que compõem o e-social. Primeiramente, os eventos iniciais e de tabelas. Esses eventos, eles contêm as informações que validam os eventos não periódicos e periódicos. Por isso que eles são entregues inicialmente, primeiramente. E eles são determinantes para o enquadramento de apuração das bases de cálculo e dos valores dos encargos e tributos devidos, que vão ser calculados e conferidos pelo processamento do e-social. E merece uma atenção especial a informação do período de validade dessas informações. Existem campos pré-estabelecidos para informar a data de início da validade e a data final de validade dessas informações. Isso permite que o e-social guarde as informações, mesmo depois de expirado, digamos, o prazo para eventuais reprocessamentos ou conferência de processamentos que já foram realizados. E é importante também essas datas, porque o e-social diferencia atualização de dados de alteração de dados. Então, a atualização está vinculada justamente a datas, períodos de validade inicial e final daqueles dados. E as alterações, logicamente, são alterações de dados que contêm erros e precisam então ser corrigidos. Então há essa distinção entre atualização e correção e alteração. Continuando ainda sobre os eventos não periódicos, o próprio nome já indica, são eventos que podem ocorrer a qualquer tempo. E esses eventos dependem de acontecimentos que são normais, digamos, dentro da relação de trabalho entre o empregador, que é o declarante, e também o trabalhador. E essas ocorrências, logicamente, que têm influência no reconhecimento de direitos, de obrigações, deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais. Então é importante que esses eventos não periódicos sejam informados durante, inclusive, a ocorrência deles. Não fiquem postergados para serem transmitidos. Exemplo de eventos não periódicos seria a admissão do funcionário, a alteração de salário, o afastamento dele e o desligamento. Então seriam situações que, quando ocorrerem, deverão ser transmitidas imediatamente após a sua ocorrência, para que não sejam porventura esquecidas e venham até prejudicar a transmissão ou a verificação de eventos que tenham relação com essas ocorrências e venham ser transmitidos posteriormente. É importante então estarmos atentos a isso. Na continuação, vamos falar dos eventos periódicos.
Os periódicos são aqueles eventos que acontecem todo mês. Eles têm uma periodicidade definida ou já regular. E é comum dentro do processo, né, de folha de pagamento, digamos, esse trabalho, esse processamento que é feito todo mês. Então, as informações mensais da folha de pagamento e também de outros fatos que são geradores de obrigações previdenciárias, enfim, eles estão dentro dos eventos periódicos, são exemplos de eventos periódicos. E esses eventos eles terão um prazo certo para serem transmitidos, porque envolve justamente a apuração dos encargos que a empresa deverá recolher no mês seguinte àquele da apuração. Então, o prazo para a transmissão desses eventos periódicos deverá ser o dia 7 do mês subsequente àquele em que ocorreram os fatos geradores. Por exemplo, eventos periódicos do mês de janeiro de determinado ano devem ser apresentados até o dia 7 do mês de fevereiro do mesmo ano. Sendo que, no caso do dia 7, ser um dia em que não há expediente bancário, em função de feriado ou de final de semana, o vencimento será antecipado para o último dia útil que seja anterior. Então, esse prazo realmente é um prazo relativamente curto em relação ao processo que deve ser providenciado, e ele, na verdade, é o mesmo prazo que hoje as empresas têm para entregar a GFIP e CFIP. Quais são, então, os eventos de tabelas? Os eventos de tabelas são 11. Nós temos aqui listados esses 11 eventos, começando pelo S1000, que contém as informações do empregador, contribuinte e órgãos públicos. Esse evento S1000 ele é de âmbito geral, ou seja, todos os declarantes deverão apresentar o S1000. O S1005 ele contém a tabela de estabelecimentos, de obras e de unidades de órgãos públicos. Ele detalha, digamos, os estabelecimentos, as partes, digamos, da empresa declarante. Depois temos o S1010, que trata da tabela de rubricas. Esses três primeiros eventos nós vamos abordar mais detalhadamente nos próximos slides. Os demais eventos também são importantes, mencionar rapidamente então cada um deles. O S1010, aliás, o S1020, ele contém então a tabela de lotações tributárias, que seriam as localizações, divisões, digamos, em termos de localização de de onde os trabalhadores estão então alocados ou vinculados. O S1030 trata da tabela de cargos de empregos públicos. A 1035 trata da tabela de carreiras públicas. O evento S1040, ele trata da tabela de funções e cargos em comissão. Esses nós mencionamos, como vocês perceberam, eles são relacionados com entidades públicas. Portanto, as empresas que não são públicas, que são de economia privada ou particular, elas estarão desobrigadas dessas tabelas. Os eventos, o evento 1050, que seria a tabela de horários e turnos de trabalho, já é genérico, ou seja, todos os declarantes deverão apresentá-lo. Os eventos 1060 contém então a tabela de ambientes de trabalho, também importante porque pode identificar aí a situação de insalubridade, por exemplo. As tabelas, ou melhor, os eventos S1070 trata da tabela de processos administrativos judiciais, e o S1080 tabela de operadores portuários. Então, conforme vocês devem ter observado, alguns desses eventos, essas tabelas, têm aplicação específica para determinadas situações ou tipos de declarantes. Pois bem, vamos agora então falar um pouquinho mais detidamente do evento S1000, o S1000 que trata das informações do empregador. Esse evento é o primeiro evento do E-Social, pela ordem que você já deve ter observado, é importante, portanto. Ele contém as informações cadastrais, inclusive os dados dos contatos da empresa. A entrega do E-Social ela é centralizada, ou seja, é por empresa. Por isso, o S1000 ele é informado por empresa. Também contém o histórico tributário,
daquela empresa, porque ele apresenta ali as datas de validade, ou seja, à medida que a empresa mudar o seu enquadramento tributário, ela vai informar isso no e-social, identificando, por exemplo, se ela está enquadrada no Simples Nacional, se ela é tributada pelo lucro presumido, enfim, situações tributárias nas quais essa empresa está ali enquadrada de acordo com a data de início e de fim dessa situação. Também ela delimita os demais eventos, em função daquilo que é informado nesses dados cadastrais do empregador. Os demais eventos vão ser ali admitidos ou não e vão apresentar ali um processamento amarrado, vinculado a essas informações. E essas informações elas interferem na apuração dos encargos e tributos, como por exemplo a classificação tributária, a desoneração da folha, estão vinculadas a esses dados cadastrais. Dependendo da atividade da empresa, por exemplo, ela poderá ter ou não permissão para a desoneração da folha. Portanto, fundamental então a atenção nossa para o evento S1000. Com relação ao evento S1005, que trata da tabela de estabelecimentos, ele contém então o detalhamento dos estabelecimentos daquela empresa, a sua matriz e as suas filiais, caso ela possua vários estabelecimentos. Também contém a identificação das obras de construção civil, no caso de empresas que se dediquem à atividade de construção civil. Entre as informações estão em destaque no evento S1005 algumas informações que têm inclusive relacionamento direto com o cálculo dos encargos e tributos, que seria o FAP, o CNAE preponderante, o GIURAT e a contribuição patronal da obra. Então é fundamental o preenchimento correto e atenção a esse evento, o 1005, o S1005, para que o processamento do e-social seja realmente elevado ao efeito da forma desejada. Ainda dentro dos eventos iniciais de tabelas, vamos falar do S1010, que trata da tabela de rubricas. As empresas, via de regra, não adotam muito essa expressão rubricas. É mais comum verbas, proventos e descontos, enfim, alguns tratam até de eventos, né? São ali a descrição daqueles valores, digamos, que são lançados no recibo de pagamento de cada funcionário, identificando ali o que é pago para ele, o que é descontado dele, enfim, aqui o e-social denomina de rubrica. Então, nessa tabela de rubricas, deve ser informada a vinculação da tabela de rubricas da empresa, dos proventos e descontos que a empresa habitualmente faz, com a tabela de apoio 3, que contém as rubricas da folha de pagamento do e-social e, logicamente, todas as vinculações que isso envolve. Existem outras tabelas, outros dados que são amarrados, que são vinculados à tabela de rubricas. Isso deve levar em conta a descrição da rubrica, a natureza de cada rubrica, as incidências de encargos e tributos, que vai determinar justamente a composição das bases. Então, essa tabela de rubricas, embora o declarante, a empresa, o empregador, não seja obrigado a adotar no seu processamento de folha de pagamento as rubricas do e-social, ela deve necessariamente informar a vinculação das suas rubricas com aquelas que são padrão do e-social. Então é muito importante a atenção ao conteúdo dessa tabela, né, do evento S1010, para que os dados, os cálculos sejam processados da forma correta e recepcionados também corretamente dentro do ambiente do e-social. Conversamos sobre alguns dos eventos que compõem as tabelas iniciais do e-social e vamos agora falar um pouquinho sobre o que mudou na última versão do layout do e-social. O Comitê Gestor do e-social ele publicou no dia 7 de julho último a resolução número 10/2017. E essa resolução ela aprovou o novo layout versão 2.3 do e-social. E esse layout, inclusive, as definições desse layout estão já publicadas com os anexos que fazem parte dele no site do e-social. Essas alterações da última versão, 2.3, elas foram significativas em relação às versões anteriores. Isso implica bastante no trabalho, especialmente das empresas que
estão desenvolvendo, preparando os seus sistemas para gerarem os arquivos XML aí do e-social. Porém, o ambiente de teste do e-social, que está disponibilizado atualmente, ele não recepciona os arquivos com base no layout da versão 2.3, porém da versão anterior, a 2.2.02. Então é importante que as empresas realizem ainda a manutenção ou o preparo do XML com base na versão anterior para que tenham condição de fazer os testes necessários aí no ambiente que foi disponibilizado pelo e-social. Ainda com relação às mudanças dessa última versão, foram realizadas realmente muitas alterações, correções de redação, das descrições de campos, mudanças na obrigatoriedade de campos, exclusões, inclusões de campos, enfim, várias mudanças, mas algumas são mais perceptíveis ou mais destacadas. Então, nós podemos mencionar a exclusão do evento S2100, que trata do cadastro inicial do vínculo, e ele foi incorporado no evento S2200. E o nome desse foi alterado, passando então a ser cadastro inicial do vínculo e admissão e ingresso de trabalhador. Essa junção, digamos, de eventos, ela foi, logicamente, para facilitar o trabalho de preparação dos dados, mas havia realmente uma semelhança muito grande entre esses dois eventos, por conta de que tanto o registro de um funcionário na sua admissão, como o registro de um funcionário no cadastro inicial para início da implantação do e-social, conter realmente as mesmas informações. As diferenças são mínimas, digamos, em relação ao conjunto de dados que devem ser informados. Então, foi por essa razão que foi simplificado, de certa forma, o e-social com a redução de um dos eventos pela junção, né, na verdade, de dois deles. Por outro lado, foi incluído um novo evento, o evento S1295, que trata da solicitação de totalização para pagamento em contingência para utilização no caso do declarante não conseguir fazer o fechamento dos eventos periódicos através do S1299, que trata do fechamento dos eventos periódicos. Então aqui a questão da contingência. Se a empresa, o declarante, no momento de finalizar, fechar, digamos, o e-social para apurar os tributos, não conseguir ser bem sucedido nesse processo, ele poderá valer-se desse evento, o S1295, para fazer um fechamento em contingência e conseguir ali totalizar os tributos, os encargos apurados na folha de pagamento, no e-social, fazer a transmissão, fazer o processamento que ele necessita para que ele consiga cumprir o prazo e recolher os tributos, os encargos dentro do prazo previsto. Dessa forma, ele conseguirá então resolver, digamos, a sua contingência através desse novo evento que foi disponibilizado. Então essa é a última versão do e-social que nós destacamos em relação às versões anteriores do que foi mudado. E é importante estarmos atentos porque eventualmente poderão ainda ocorrer mudanças no layout antes, digamos, da obrigatoriedade de entrega, que nós esperamos que não aconteça, porque isso iria dificultar, digamos, a preparação dos dados pelas empresas, enfim, por aqueles que estão obrigados aí a atender ao e-social, a apresentar, a transmitir o e-social. Bom, com isso nós estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje e nós vamos ainda continuar uma nova apresentação para tratarmos dos eventos não periódicos e dos eventos periódicos, abordando aí o e-social. Agradeço pela sua atenção e até a próxima.